Na mesma semana, o presidente Lula e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, deram declarações que derrubaram as duas maiores empresas da Bolsa, a Vale e a Petrobras. Até onde vale a pena os políticos entrarem em rota de colisão com o mercado financeiro e deixar de lado o que efetivamente importa? É isso que a gente vai discutir hoje aqui no Ligando os Pontos. Em entrevista à Rede TV, o presidente Lula falou que as empresas precisam estar alinhadas aos interesses do governo. O que é muito esquisito pensando em democracia, né? Convenhamos que você exigir que o mercado esteja alinhado com o governo é você escancarar de novo aquela porta do apadrinhamento das empresas, apadrinhamento do capital pela política. Aliás, há anos o TSE proibiu a participação de empresas nas eleições, né? A doação de empresa passou a ser proibida no Brasil. Agora a gente vê o caminho contrário, também é uma coisa péssima, que é a política se apropriando das empresas, falando que as empresas deveriam concordar com o governo. As empresas não precisam concordar com ninguém. As empresas precisam seguir a lei e o governo precisa seguir a lei. E a ideia de você escolher os seus preferidos, apontar os seus preferidos ou apontar problemas porque estão desalinhados com seus interesses, isso sim é um problema grave para a nossa ideia de democracia. E isso é importante, né? Porque você tem um impacto direto no investidor, ainda mais nos acionistas minoritários. Você vê, depois dessas declarações, você viu as ações das empresas despencarem, né? E sem a gente diz, né, que tem a análise gráfica, a análise fundamentalista, você não tem uma mudança muito grande de perspectiva de empresa. Exato, de balanço. Você só viu um presidente da República indo contra uma empresa. E ele tem o direito de, como governante, obviamente, criticar a atuação, a postura da Vale, apontar problemas, inclusive porque a Previ, né, que é o Fundo de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, tem uma participação grande, tem quase 9% ali das ações da Vale que estão no mercado. Agora, criticar, apontar problemas, tem pontos ali que ele coloca na entrevista que são pontos que a gente colocou aqui no monitor também. Que é a Vale não ter feito o bastante para conter a tragédia de Brumadinho, a tragédia de Mariana. É a Vale fazer muita publicidade em troca de ter uma imagem bonita, né, que eles chamam de greenwashing. São pontos a serem criticados. Agora, você exigir que uma empresa esteja alinhada com o seu pensamento de desenvolvimento, você sendo o presidente da República, você coloca a empresa e outras empresas em rota de colisão com o governo federal. E aí, como é que você explica isso para um investidor estrangeiro? E eu gosto sempre de lembrar que no mercado brasileiro, quem movimenta efetivamente as compras e vendas são os grandes investidores estrangeiros. Eles são mais de 50% do nosso volume de negociação aqui na Bolsa. Então, se você fala uma declaração dessas que fala que o governo vai, né, dar a entender que o governo vai privilegiar as empresas que estão alinhadas com o seu pensamento de desenvolvimento, você afugenta os investidores que podem fazer o nosso mercado andar. Você deixa claro que o governo tem interesses diretos no mercado. E essa declaração, essa briga aí entrou enquanto, obviamente, o governo estava brigando para escolher quem vai comandar a Vale nos próximos anos, né? O PT estava tentando colocar o Guido Mantega e estava encontrando muita resistência ali no conselho da Vale e tal. Obviamente são nomes mais de mercado e que não tem muito apreço ao histórico do Guido Mantega no governo do PT. E aí, para isso, você chegar ao ponto de entrar em briga, dar entrevista e reclamar da postura da empresa, você começa a ver um governo esticando demais os braços para dentro das empresas, o que acaba atrapalhando o investidor internacional, né? Tira a segurança no investidor estrangeiro que está apostando aqui nas empresas brasileiras. E eu acho também, né, que é óbvio que o governo quer que as empresas tenham seus interesses alinhados. Na verdade, mais que esperado, né? Exato. É só que você não pode falar isso. Mas é óbvio. As nações funcionam assim. Os Estados Unidos, ele é o que ele é hoje, porque você tem multinacionais estadunidenses que fazem política externa pelo próprio governo. Eles não precisam, não, eu quero ter mais relacionamento com tal país.
As empresas próprias, elas já vão migrando. Quando você teve surgimento dos tigres asiáticos, lógico que os Estados Unidos e o interesse americano era estar envolvido com isso. Só que ele nem precisou ter tanto trabalho, porque as empresas também têm um consenso alinhado dentro da sociedade e o governo. A mesma coisa. Você vê a Vale quando ela vai para Moçambique, a Vale quando ela... A Odebrecht mesmo, que fez vários trabalhos na África. Nesse momento, era muito importante que a política externa brasileira se associasse a países africanos. E aí você tem empresas que fazem isso. Que fazem essa ponte. E isso não significa que a empresa está fazendo isso por causa do governo. Mas isso significa que os interesses estão alinhados. Isso é positivo, mas o interesse não vai estar alinhado porque o presidente disse que está, entendeu? Não é porque você mandou. Exato. É porque isso tem que ser bom para todo mundo. Essa é a diferença, eu diria, né? Que a diferença é quando existe um consenso dentro da sociedade, que esse é o caminho que o país deve seguir, né? Ou seja, existe uma oportunidade de investimento tanto para o país e tanto para a empresa. E isso faz sentido porque existe um consenso ali. A partir do momento que você dá a entender que não é... Ou tá com a gente ou tá contra nós. Exato, não é... Muito perigoso, cara. Não é um... Sabe, são duas trajetórias diferentes. É perfeito quando elas estão alinhadas, mas uma não se sobrepõe à outra. Ou não deveria se sobrepor. Né? Exato. E é por isso que você tem casos de sucesso de 1001 coisas, exatamente porque você tinha duas estratégias alinhadas, o governo e o capital privado. Quando eles estão alinhados, eles estão show. Se você coloca um embate, difícil, né? Eu gosto de dizer que o que o político diz não é o que ele fala. São duas coisas bem diferentes. O que o Lula falou aqui, a empresa deveria estar alinhada. É óbvio que ele pode falar depois, olha, eu só disse que as empresas deveriam, não ameacei ninguém. Mas o que ele falou aqui, o que ele quis dizer, ficou muito claro. E por isso que os investidores se incomodaram. Ao mesmo ponto, né, na mesma semana, o Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, falou que os investidores deveriam entender caso a empresa pare de pagar dividendos, né, diminua o pagamento de dividendos, não pare, mas diminua o pagamento de dividendos, já que ela precisa investir agora na transição da matriz energética, né, sair do petróleo e ir para fontes renováveis. Você fala isso no guidance da empresa, você fala isso quando você divulga, né, relatórios, etc. Planos estratégicos. Planos estratégicos, perfeito. Quando você fala isso numa entrevista para Bloomberg, para um veículo internacional, no meio da semana, é óbvio que você está dizendo outra coisa. Você está assustando os investidores. Tanto é que a ação da Petrobras despencou depois da publicação dessa entrevista. E aí, na mesma semana, a Petrobras estava envolvida em rolo, né? Novamente a Petrobras envolvida em rolo, ali do caso da Unigel, né? Compras questionadas ali, né? E problemas encontrados em Tribunal de Contas. Isso veio logo depois, e aí agora você não pode mais dizer se a ação caiu por conta da declaração do Prats ou por conta da divulgação desse relatório da Unigel. E aí vem o ponto. Isso foi dito pensando em embaralhar as cartas? Você embaralha as cartas, você dá uma declaração polêmica que afugenta o investidor um dia antes de divulgarem o relatório lá da Unigel. E aí a ação cai. E você fala assim, putz, caiu por conta da declaração. Não, caiu por conta da Unigel. Ah, meu Deus, não dá para saber nada. E você tira o valor do caso da Unigel da mesa. Você diminui o valor dele. E eu acho que fica muito caricato, né? Porque a Petrobras ela saiu da carteira da ICIM do BTG na época que eles estavam divulgando o plano estratégico. Exatamente porque existia muito risco político. Porque Legenda aqui, 10 sim é a carteira de ações recomendadas, são 10 ações por mês que o BTG divulga todo mês. E são ações normalmente de empresas grandes. Mas assim, blue né? chips, assim, não é small caps. E a Petrobras saiu, né? A Petrobras está sempre a Petrobras e a Vale, as duas sempre estão nessas grandes carteiras, né? Mas a Petrobras saiu no ano passado, exatamente quando eles estavam divulgando o plano estratégico, que teve até a confusão sobre a presidência. Ela saiu porque o BTG falou que o risco político não valia a pena, apesar da ação estar barata. E aí agora, essa semana, o BTG fez a mesma coisa com a Vale. Ele tirou ela da 10 sim primeiro, disse que era por causa do minério, mas aí 2 dias depois lançou um relatório reduzindo a recomendação para neutra, o que
para a Vale, né, bem grande, considerando dividendos, e Petrobras também considerando dividendos, é difícil raro alguém, não, né? Botar para neutro uma empresa que costuma crescer tanto e costuma pagar tão bem dividendos. Né? Exato, e que tem um fundamento, né? E aí o que o BTG falou foi, a ação tá barata, o valuation tá bom, mas o risco político simplesmente não vale a pena, porque você tem a questão do CEO, você tem a questão da Samarco, que eles estão lá querendo mais provisões pelo desastre de Mariana, você tem o risco político de Lula falando, então é muito caricato para o mercado financeiro que a ação tá boa, a ação tá barata, mas o risco político não vale a pena. Demais. Então, a Petrobras hoje tem recomendação de compra a Petrobras hoje tem recomendação de compra do BTG, mas mesmo assim ficou fora da 10 sim até dezembro. É interessante isso porque são dois políticos extremamente experientes, né? O Lula é extremamente experiente, obviamente, e o Prates também, um cara que está no mundo político há muito tempo. Ele não é um cara do mercado, ele é um cara da política que está lá na Petrobras. E aí dizer que foi mal interpretado, dizer que, nossa, não entenderam o que eu quis dizer naquele momento, não cabe para alguém que tem tanto tempo de casa, alguém que tem tanto tempo na política, e política vive de declaração, a gente sabe disso. É esquisito você ver isso acontecendo e eles apontarem, né, mandam depois, a Petrobras, depois que eu publiquei essa coluna aqui na Folha falando desse caso que a gente está discutindo aqui, a Petrobras mandou um posicionamento enorme falando que não divulgou nada sobre dividendos, é só uma questão que precisa ser colocada, blá, blá, blá. Ou seja, não é nada disso que vocês estão pensando, vocês entenderam errado. Agora, um político desse calibre falando que o que eu falei não é o que eu disse, cara, não cabe. Sabe? Tem coisa que não dá para deixar para depois, porque não é uma pessoa amadora, não é uma pessoa de fora, é uma pessoa completamente relevante. São duas pessoas completamente relevantes para a política e para a economia nacional. Ele sabia o que ia acontecer. Ele realmente, no contexto, né, ele fala... A pergunta meio que foi a longo prazo, né? Dá para entender que é a longo prazo, essa vai ser a estratégia, mas ele sabe que essa não vai ser a notícia. Se você escolado bastante, você sabe. Né? Ele sabe. E quem apanha muito nisso, desculpa te interromper, mas é o investidor pequeno. A gente fala, né? Falou, o grande... ele está atento a essas movimentações, ou ele tem capital para segurar, ou ele é especulador e está ali gostando da volatilidade. Né? Esse tipo de quicada que dá no preço ali, tem especulador que ganhou muito dinheiro. Tem gente que vai lá, botou num dia, tirou no outro e está feliz da vida. Ou, né, entrou vendido num dia e comprou no outro as ações e pronto, está feliz da vida. Agora, o investidor que está ali botando mês a mês para se aposentar melhor, para ter uma vida melhor no futuro, pensando, sei lá, na faculdade dos filhos, essa pessoa aí, ela sofreu com isso. Porque, e se você parar para pensar, não é só quem bota em Vale e Petrobras. O Ibovespa, é o principal indicador da Bolsa, 25% dele é feito de Vale e Petrobras. 1/4 do Ibovespa depende da variação das ações da Vale e da Petrobras. Então, se você dá uma declaração, se você dá duas declarações na mesma semana que derruba essas duas empresas, você afeta o mercado inteiro. O principal indicador da Bolsa é o Ibovespa. O gringo, quando vai botar dinheiro aqui, ele olha o Ibovespa, ele não vai olhar a Lupar, ele vai olhar o Ibovespa. Aí o pessoal fica entrando nessa briga, né? Muitas vezes quando vem na política, fala, não, mas aí isso é coisa da Faria Lima, isso aí é coisa do mercado financeiro, é dos grandes especuladores que querem brigar com o PT e tal. Cara, ainda que seja, entrar em rota de colisão com os especuladores, com o mercado financeiro, tira atenção, tira foco, mas ajuda quem? Quem é que efetivamente saiu-se melhor depois dessas duas declarações? E eu não quero aqui botar uma mordaça, falar que político não devia falar. Precisa falar, precisa abrir o jogo, a gente vive pela transparência. O monitor do mercado vive da transparência, vive de trazer transparência para o mercado. Agora, você precisa saber como é que você se coloca para o mercado financeiro, como é que você se coloca para o investidor. Você simplesmente falar, falei o que estava na minha cabeça, na vida adulta não funciona desse jeito. Pensei e falei, na vida adulta não funciona desse jeito. E a vida política muito menos, e a economia de um país não pode depender de você ter tido vontade ou não de falar alguma coisa. E longe da gente estar passando a mão na cabeça de empresa, né? A Vale errou e ela tem as críticas e cabe a quem quer que seja Sim. reclamar, né? Obviamente. Tipo, tá no direito e não é para passar a mão na cabeça. Agora. Pagar dividendos não é o melhor sinal do mundo também. Estava até conversando esses dias. A empresa que paga dividendo é porque ela acha que não tem nada melhor para fazer com o seu dinheiro do que te devolver.
Se ela quisesse reinvestir, crescer, se ela visse a oportunidade de crescer, ela estaria reinvestindo esse dinheiro e não pagando para os acionistas. Então, a Petrobras é obrigada a pagar muitos dividendos? Não. Mas a declaração tem que vir desse jeito numa quarta-feira, não lembro se era quarta ou terça. No meio da semana, aleatoriamente, fora de divulgação, não. Você só serviu para assustar e movimentar o mercado para baixo. E desculpa, né? A galera adora falar de dividendo da Petrobras como se o dinheiro fosse todo para o mercado financeiro, mas ele vai uma grande, boa e gorda parte vai para o governo. Contanto que Bolsonaro usou os dividendos da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa. Lembra pra que superávit. Exato, não, foi para bancar a PEC do Auxílio Brasil, não foi? Foi isso? Eu tenho quase certeza que foi. Vai ter a nota de adição aí. Mas ele efetivamente mandou uma carta pedindo para ter mais dividendos para que o governo ganhasse mais dinheiro para ele conseguir pagar as contas dele. Então, quando a gente fala de dividendos, é importante lembrar que o governo não tem interesse que eles acabem, né? Exato. Ele não quer que a Petrobras pare de distribuir dividendos, senão ele vai parar de ganhar dinheiro. Né? Entrar nessas brigas com o mercado financeiro é como se ela fosse levar dinheiro para o mundo real, né? Para a economia real. Mas já está mais que comprovado que a economia real e o mercado caminham em raias paralelas. Elas correm em raias paralelas. Não é sempre que uma coisa mexe na outra. Na Alemanha, por exemplo, a bolsa está prestes a bater recorde. E, ao mesmo tempo, o país está prestes a entrar em recessão. Essa é a prova máxima de que você ficar brigando, ficar entrando em conflito com o mercado, você está ignorando o que realmente importa. No caso da Alemanha, é que as empresas lá são muito médias e pequenas, né? As grandes empresas não são muitas e elas não estão na bolsa. Olha o Brasil. Quantas empresas a gente tem na bolsa hoje? 400 empresas, no máximo. Agora, quantas dessas efetivamente vão mobilizar a economia nacional? Vamos olhar para o que importa, gente. Vamos olhar para a economia real. Que a política olhe para a economia real, enquanto o mercado entende esses movimentos e atua na bolsa. A política tem que estar fora das empresas da bolsa? Não. Agora, ela não pode ficar movimentando o mercado a seu bel prazer. E é dado economicamente, né? Você investe, as pessoas ganham dinheiro, logo as pessoas gastam dinheiro, mas isso é o governo investir em política de geração de emprego. A partir do momento que as pessoas têm emprego, essas pessoas gastam dinheiro, né? Elas gastam dinheiro e elas dão dinheiro para outra pessoa e que vai, sabe, é uma tendência. A economia só para quando as pessoas, em vez de gastar dinheiro, guardam no bolso, que é o que... Quando você gera insegurança, é o que acontece. Que é o que... Pensa a Alemanha, um país em recessão, beleza, as empresas estão ganhando muito dinheiro, mas o país está quase entrando em recessão. Elas vão investir? Agora é o momento de investir ou agora é o momento de segurar e esperar o país estar um pouco melhor para começar a investir? E aí o dinheiro trava. Porque quem está com dinheiro não gasta, então fica na poupança. E o país que está sem dinheiro, ele não consegue rodar. É muito doido, né? Como um não tem nada a ver com o outro, mas ao mesmo tempo... É um que alimenta o outro. Um alimenta o outro, né? Se você trava o dinheiro em algum lugar, travou para todo mundo. Não pode travar dinheiro em lugar nenhum, tem que estar sempre circulando. Senhoras e senhores, acho que é assim que chegamos ao fim. Acho não, né? Senhoras e senhores, é assim que chegamos ao fim de mais um Ligando os Pontos. Hoje mais focado na política. Entendo que às vezes é necessário a gente olhar mais de longe para as empresas e olhar o que está acontecendo ao redor. Deixa aí seu comentário, entra com a gente para conversar, para trazer ideias novas e pensar como é que a gente pode melhorar a nossa cobertura. Muito obrigado. Siga a gente no Twitter, no Instagram e no TikTok. Muito obrigada e até semana que vem.